Vocês estão acompanhando, boa parte de vocês já esteve aqui na sexta-feira passada, o tema central da nossa tertúlia é redes sociais, comunicação e comunhão. Então nós estamos tentando assim enfrentar seriamente essa pergunta a respeito do uso das redes sociais, desses instrumentos de comunicação, com todo o impacto que isso tem na nossa vida, né? Na sexta-feira passada, a doutora Andiara Saloma Rodrigues, que é psiquiatra, veio e falou sobre o tema do ponto de vista de uma estudiosa que, pela sua própria profissão e a área, sobretudo, em que trabalha, lida com as consequências disso e também se dá o trabalho de pesquisar para atender melhor os seus pacientes, né? Então ela falou do ponto de vista médico, levantou muitas questões e problemas. Hoje, nessa segunda tertúlia, nós vamos continuar tratando desse tema central, só que agora a respeito de alguns aspectos teológicos da questão. É claro que a palavra de Deus não fala nada sobre redes sociais, né? Não é isto, né? Então a gente vai falar esses aspectos teológicos sobre as redes sociais nesse sentido, né? Mas eu acho que tem algumas questões que nós precisamos enfrentar e que assim, a palavra de Deus, a teologia, também tem alguma coisa para nos dizer, né? Eu queria, na verdade, começar com algumas provocações. E gostaria, assim, de pedir que seriamente nós enfrentássemos essas perguntas que eu vou fazer e talvez outras que cada um vai, por consequência, também se fazendo interiormente, né? E eu acho que talvez esse seja um ponto muito importante que eu queria provocar e que nós nessa noite que nós queríamos também provocar com essas nossas reflexões, né? Nós sabemos, e a doutora Andiara nos mostrou por A mais B, que o uso dessas redes sociais não é algo inofensivo, como muita gente pensa, né? Há no imaginário coletivo atual essa ideia de que o uso das redes sociais é muito bom, né? E tem alguns slogans, inclusive, que são ditos, né? E que me parecem que nós aceitamos com muita facilidade. Por exemplo, todas as vezes que se fala de rede social, cada vez que surge uma nova rede social, o uso dessas tecnologias que facilitam a nossa comunicação, a gente usa um slogan muito grande. Assim, quem não se comunica se estrumbica, né? Isso é quase assim uma ideia assim, você tem que entrar nessa rede social e você tem que se comunicar através dela. É claro que a gente tem que se comunicar, mas quem disse que precisa ser desta maneira, por exemplo, né? A gente precisa colocar uma pergunta, né? Quem disse que a comunicação do homem se estabelece somente através das redes sociais, né? Então, eu acho que a gente precisa enfrentar seriamente a pergunta, não só genérica, né, no sentido que as redes sociais estão fazendo, os instrumentos de comunicação, né, sobretudo o celular, que virou um computador assim, de bolso, né? Qual é o impacto que isso está tendo realmente na nossa vida, né? A doutora Andiara, da vez passada, brincou assim, né, com a coisa do... Na minha época, a gente via tal coisa, né? Como eu também sou da época que não existia o celular antes, né? Para vocês terem noção, eu fui ter celular, eu já era padre, eu vou fazer 12 anos de padre. Então, isso significa que eu vivi 29 anos da minha vida sem um celular. Computador pessoal também eu fui ter, eu já era padre, ou seja, eu passei 29 anos da minha vida, inclusive era acadêmico de medicina, fazia todos os trabalhos de medicina sem computador, né? Então, para dizer assim, né, que quem conhece o antes e o depois, né, talvez tenha a possibilidade de medir algumas coisas assim do tipo, que impactos teve o uso do celular na nossa vida? Eu vou dizer, por exemplo, um que era da minha experiência, né? Quando a gente era jovem, quem tem da minha idade para frente se lembra disso, né? O único programa, assim, por exemplo, de sábado e domingo mais assim fácil para nós que éramos jovens adolescentes era ir para o Flamboyant. Domingo no Flamboyant ficava lotada aquela praça de alimentação de jovens, né? E aí a gente fazia assim, na sexta-feira, antes de acabar a aula, a gente combinava com os amigos. Nós vamos nos encontrar na frente, naquela época não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha nada disso, entendeu? Vai encontrar na frente lá do BAP
às 3 horas da tarde, entendeu? Tava combinado, entendeu? Não tinha esse negócio. Tá chegando, onde você tá? Manda a localização em tempo real aí, né? Não tinha esse negócio, né? A gente ia confiando de que encontraria a pessoa, né? Ou seja, aquele combinado assim de voz, né? Servia, né? Quando a gente viajava, eu me lembro que em 98 eu tive a alegria de visitar Roma, né? Eu lembro que eu fiquei o tempo todo lá. Eu falei, muito obrigado. Eu falei com a minha mãe, acho que umas 2 vezes ligando a cobrar, né? Imagina lá cobrar, né? Acho que ninguém sabe mais o que é isso, né? Ligava a cobrar para minha mãe de lá, né? Com toda a diferença de fuso, né? Hoje, com o WhatsApp a gente fala, né? Assim, simultaneamente, né? Então, não só isso, assim, quando a gente saía de casa, por exemplo, né? Como é que a mãe da gente sabia onde a gente sabia? Ela não sabia, né? A gente dizia que ia para um lugar, bom, ela confiava nisso, que a gente ia estar naquele lugar até tal horas e assim por diante, né? Então, a gente que não nasceu, que a doutora Andiara chamava de digitais nativos, ou seja, que as pessoas que já nasceram com o celular na mão, né? Talvez não tenham esse ponto de comparação, mas eu acho que a gente pode fazer um esforço de se perguntar que impactos isso tem concretamente na minha vida, por exemplo, no modo como eu estabeleço a relação com as pessoas, no modo como eu vivo a minha vida, que ideias isso tem me trazido, como está forjando o meu modo de ser, o meu modo de me relacionar, a minha vida está se tornando mais real, com tudo isso eu noto que há um progresso que está sendo feito, né? Então eu acho que a gente precisa enfrentar seriamente essas perguntas para não relegar a uma espécie de ator, não no sentido de ator de televisão, mas de um ator, alguém que está agindo, né, de um agente inconsciente que vai determinando o rumo da nossa vida, né? Eu acho que isso seria bastante prejudicial, né? Então a gente precisa enfrentar seriamente essa pergunta, né? E além disso, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta que me parece assim também muito fundamental, né? O que na verdade nós estamos procurando com o uso massivo do celular e das redes sociais? Uma vez nas homilias, já falei isso mais uma vez nas homilias, às vezes eu provoco sobre certas questões que me parecem assim que vão passando como coisas tudo bem, tudo normal e assim tranquilo, e a gente vai aceitando como elementos assim da nossa cultura, sem fazer essas perguntas que são fundamentais. Por exemplo, eu perguntei um dia assim, o que as pessoas estão procurando, por exemplo, fazendo tanta tatuagem? Por que vamos dizer, o que eu estou procurando com isso, entendeu? Desculpe quem tem tatuagem, não é uma crítica, não estou dizendo nem que é pecado, não estou indo por esse rumo, entendeu? Mas o fato é, o que nós estamos procurando com isso, né? O que tem dentro de mim que eu anseio, ou que desejos há dentro de mim que eu quero realizar e que eu acho ou penso, ou de alguma maneira me vem a ideia de que eu vou encontrar através desse ou daquele meio. Eu falei da tatuagem só para dar um outro exemplo que é diferente. Eu poderia falar de uma outra coisa, né? Eu poderia pensar no corpo perfeito, eu poderia pensar no dinheiro, eu poderia pensar em tanto de coisa, né? Mas aqui eu acho que cabe essa pergunta, o que eu estou procurando com este uso massivo das redes sociais? Por exemplo, por que eu estou procurando a cada vez que eu vou numa sanduicheria tem que fotografar meu sanduíche? Entendeu? Por que eu tenho que todo dia de manhã fotografar o meu café e escrever cappuccino e pôr lá no status do WhatsApp? Entendeu? Por que eu tenho que fazer isso? O que eu estou procurando com isso, né? E assim, eu estou falando isso porque todo mundo riu, né? Talvez todo mundo tenha se sentido incomodado porque também fez isso, né? Assim, né? Pôs lá, né? Eu falei do cappuccino porque eu gosto de cappuccino, né? Poderia ser o que você quisesse, né? O café, o leite, né? Então, o que na verdade nós estamos procurando com tudo isso, né? Eu acho que há um nível consciente, expresso e tematizado de coisas que talvez nós estejamos procurando, né? E poderiam até, podemos dizer assim, em tese, serem coisas boas que a gente procura. Por exemplo, partilhar com as pessoas o meu dia a dia. Teoricamente, isso é uma coisa muito boa, né? Então, tem um nível consciente vamos dizer assim, de procura que a gente faz, um nível assim, tematizado. Eu sei o que eu quero, né? Vamos dizer assim, há uma procura expressa.
eu conscientemente estou fazendo isso porque quero essa coisa, né? Eu acho que há um nível tematizado e consciente. Mas eu acho que também há um nível que é, ou se não inconsciente, mas ao menos pouco consciente. Ou porque eu não tenho consciência, ou porque eu tento a todo momento não prestar atenção nisso, né? Eu acho que há um nível inconsciente, não expresso, ou seja, não dito, que eu não digo, né? Nem para mim mesmo, nem para outras pessoas, que eu não tematizo, ou seja, que eu não formulo como um desejo assim específico para mim, ou seja, não é um tema específico, né? Eu acho que há um nível que talvez a gente não se dá conta dele, mas que também ele joga muito na hora que nós vamos atrás de todas essas coisas, né? Ou seja, que a gente insiste em postar tudo, em publicar tudo. Esse problema da publicização da vida, a nossa vida deixou de ser privada, né? Ela passa a ser pública a todo momento, né? Tudo que eu faço vai a público, né? E sem depois o direito de voltar atrás, porque todo mundo sabe, caiu na rede é peixe, ou seja, não tem jeito mais de voltar atrás, entendeu? Mesmo que eu delete, alguém já copiou, alguém já compartilhou, já viralizou, né? Então, há uma procura talvez inconsciente que podem ter razões diversas, podem ter razões boas, não estou querendo dizer que são razões negativas só, mas a pergunta é, só são razões boas? Poderia ser, por exemplo, o desejo que eu tenho de ser reconhecido pelas pessoas e por isso eu fico procurando a todo momento uma espécie de confirmação dos comentários das pessoas ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Poderia ser isso, que eu não tenho consciência. Poderia ser uma fuga da realidade, então eu projeto neste mundo que é virtual a possibilidade de uma vida que eu não consigo realizar. Por exemplo, a doutora Andiara chamou a atenção para o fato de que aquela vida não é real. Claro, não é real não porque porque não seja uma pessoa existente, mas porque boa parte das coisas que são postadas, no fundo, elas não correspondem assim realmente ao que eu vivo, como eu vivo, com todos os dramas da minha existência, né? Ela até estava comentando comigo, quando nós nos reunimos para conversar, né, que às vezes é curioso, assim, porque ela conhece certas pessoas e sabe, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? A gente conhece certas pessoas e sabe que elas estão vivendo situações dramáticas na vida dela. Por exemplo, a gente que às vezes conhece um casal que, sabe, eles estão faltando dar um tiro na cabeça um do outro, aí de manhã cedo postam uma selfie assim, tomando café assim, com um coraçãozinho com o marido. Aquilo não é a realidade, entendeu? Todo mundo, quem conhece sabe que aquilo não é real, né? Então, o que nós estamos procurando, talvez, neste nível que nós não temos consciência, talvez? Ou temos, mas assim a gente tenta, como assim, quando a gente fala assim, não quero saber, como se a gente estivesse tentando apagar aquilo da nossa mente para não, de fato, enfrentar o verdadeiro problema, né? Mas, a partir disso, eu queria dizer assim, que também há uma procura inconsciente, não expressa, não tematizada, ao menos se nós não vamos atrás para tomar consciência, para expressar isso, para tematizar isso, né? Há uma procura em nós que não se revela só nas redes sociais. Na minha época, a gente procurava isso de uma outra maneira, né? Há uma procura ligada ao fato de nós sermos seres humanos, né? Então, há uma procura de certas, vamos dizer, vou colocar entre aspas, né, de certas coisas na nossa vida que estão ligadas ao fato de nós sermos um ser humano e não um cachorro, e não um leão, e não um canarinho, entendeu? Tem alguma coisa que nos move, e por isso que funciona como um moto, né, ou seja, nos coloca em movimento, daqui vem a palavra motivação, né, que tem uma motivação que está muito ligada ao fato de que nós somos seres humanos. Por exemplo, esta motivação que nós temos da comunicação, né? Isto é uma coisa tipicamente humana, né? Ao menos nesse modo como nós a vivemos. É claro que não só somos nós a nos comunicar, também os animais se comunicam. Em certa medida, a gente poderia dizer, inclusive, as plantas. Mas esta comunicação do nosso modo, né, só nós estabelecemos, né? Então, por exemplo, há um anseio de comunicação entre nós que é próprio do fato de nós sermos seres humanos. E há outros anseios dentro de nós, também muito importantes, que a gente não toma consciência, mas que
vamos dizer assim, nos motivam, nos colocam em movimento para procurarmos as coisas da nossa vida, para procurarmos aquilo que nós fazemos cotidianamente, né? E se tem alguma coisa que está relacionada ao fato de nós sermos quem nós somos, seres humanos, e se nós somos criados como seres humanos à imagem e semelhança de Deus, e é aqui que entra a questão teológica, né, o aspecto teológico, então tem uma procura que nós, através da rede, estamos tentando satisfazer, através do uso das redes sociais que nós estamos tentando satisfazer, que tem a ver com o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, para nós tomarmos consciência e tematizarmos isso, inclusive para termos isso como referencial, depois para fazer juízo, peraí, se este modo mesmo vai funcionar, se este outro modo não vai funcionar, se o caminho é por aqui mesmo, se o caminho é por lá, né? Então é importante que a gente tome consciência disso, né? Tem um fato que está ligado justamente ao nosso ser imagem e semelhança de Deus e que nos move nessa direção de uma procura, né? E é sobre isso que eu queria, assim, ao menos provocar algumas reflexões. E aí também assim apontar algumas luzes do que a palavra de Deus nos diz, né? Ou seja, por detrás da pergunta antropológica há uma pergunta teológica, há uma pergunta sobre Deus mesmo, que depois nos faz encontrar uma resposta de uma pergunta sobre nós mesmos, uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, se nós olharmos assim para Deus, com a nossa inteligência, nós poderíamos chegar ao conhecimento de Deus, né? O conhecimento da existência, vamos dizer assim, de um ser supremo, se a gente chama ele de Deus ou de qualquer outra coisa, não é um privilégio nosso, vamos dizer, de nós cristãos ou católicos, né? E se tem uma coisa que os antropólogos dizem que em todas as culturas é presente, é justamente esta religiosidade, essa procura de um ser perfeito, de um ser que transcende tudo, né? De um ser supremo. A gente podia chamar de que nome que fosse, entendeu? Mas há esta procura. E o homem, pouco a pouco, na medida em que procura Deus, ele consegue individualizar certos traços, vamos dizer assim, metaforicamente, do rosto de Deus. Ele vai conseguindo compreender como que características da imagem do próprio Deus. Só que a nossa razão sozinha ela tem um limite. Nós chegamos até um determinado ponto. Por exemplo, nós poderíamos dizer que com a inteligência nós somos capazes de afirmar a existência de Deus, isto sim. Mas outras coisas sobre Deus, nós só chegamos ao conhecimento porque Ele nos quis revelá-las. Porque Deus quis, de algum modo, fazer-se conhecer, senão nós nunca teríamos chegado a este conhecimento, né? E este conhecimento pleno de Deus, nós só temos a partir da revelação que Deus fez de si mesmo, né? E o testemunho mais tangível, mais palpável que nós temos da revelação de Deus é a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Quem vem aqui na paróquia já me ouviu falar isso muitas vezes, né? Eu falo sempre, né, que no centro da nossa fé está Jesus. Tudo que nós cremos porque antes cremos em Cristo, né? Então, no centro está Cristo. Inclusive, nós cremos em toda a revelação que se deu ao longo da história do povo de Israel, porque nós cremos em Cristo, né? Se nós não acreditássemos em Jesus, nós nunca chegaremos a afirmar que também acreditamos naquela revelação que se deu ao longo do Antigo Testamento para o povo de Israel, né? Então, vamos dizer, o elemento mais tangível que nós temos é a palavra de Deus, que é o seu Filho. E depois, claro, esta palavra nos foi comunicada através da palavra de Deus transmitida de dois modos. Por escrito, que é a palavra de Deus escrita, é a Sagrada Escritura, e depois nos foi transmitida também, não só oralmente, mas de diversas maneiras através da vida da igreja, a tradição da igreja. Então, através destas, como essas duas vias, nós chegamos à revelação. Mas esta revelação, na verdade, nos aponta a pessoa de Jesus Cristo. E em Cristo nós conseguimos conhecer plenamente a Deus. É em Jesus que nós entramos, por assim dizer, como que aquele lado aberto de Jesus na cruz, né, é como se fosse a porta que se abriu
para que através da humanidade de Cristo nós entrássemos no seio da própria Santíssima Trindade. Né? Nós temos a felicidade de participar da paróquia São João Evangelista. São João foi aquele que justamente colocou na última ceia o ouvido no coração de Jesus e ouviu aquele coração pulsar, também como quem estivesse quase entrando dentro do seio da Santíssima Trindade, né? Os evangelistas, na verdade, todos fizeram isso, né? E por isso eles puderam nos transmitir as palavras de Jesus. E uma coisa que nós aprendemos da revelação é que Deus fez de si mesmo em Cristo. Deus disse, quem me vê, vê o Pai, né? Ou seja, quem vê a Jesus estava conhecendo o mistério de Deus, né? Então, um dos elementos de tantas coisas, e aquela sobre a qual vou me concentrar, é justamente que Deus é um só, há uma unidade da divindade, mas ele é 3 pessoas. Ou seja, que Deus é uno e trino, né? Por exemplo, isso nós não conseguiríamos com a nossa razão. Se Deus não nos tivesse revelado isso, nós não teríamos chegado a este conhecimento, né? Na Bíblia, Jesus fala do Pai e fala do Espírito Santo de um modo distinto de si mesmo, né? Então ele se refere ao Pai e refere-se a si mesmo como sendo filho, né? Depois também ele fala do Espírito e fala do Espírito em oposição, não no sentido de confronto, mas em oposição no sentido que há uma distinção entre eles, né? Então, Cristo deixa bastante evidente que há esta distinção entre o Pai, entre ele, que é o Filho, e o Espírito Santo. Mas, simultaneamente, ele deixa bastante claro de que há uma unidade entre eles, que não é só unidade, por exemplo, de pensamento, de desejos, de ideias, mas há uma unidade do próprio ser. Por exemplo, com o Pai, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele diz isso expressamente. E depois, em relação ao Espírito, ele vai dizer que vai mandar um outro paráclito, porque o primeiro paráclito era ele mesmo, né? Então, ele era o primeiro paráclito. O outro seria o Espírito Santo, que seria outro dele, sob certo aspecto, mas diferente dele, sob outro aspecto, né? Então, na verdade, Jesus nos revela essa triunidade da Santíssima Trindade, né? Aqui eu não tenho muito tempo, mas ao menos assim acho que devo dizer assim, sumariamente, super sumariamente, como isso se dá, na verdade, né? Desde a eternidade, o Pai se conhece. Como nós, a partir de uma certa idade da nossa vida, nós conhecemos quem nós somos. Eu posso dizer, eu sou o Luiz Henrique, né? Então, a partir de uma certa idade, a gente amadurece esta autocompreensão, né? De tal maneira que alguém, quando pergunta sobre nós somos capazes de dizer. Mas se eu chego diante, por exemplo, de um espelho e me olho, né? E se alguém me perguntasse naquele momento assim, olha, me diz quem você é sem dizer uma palavra exteriormente. Eu diria dentro de mim uma espécie de palavra que refletiria quem eu sou, né? Se eu me olhasse assim diante do espelho, lá no meu íntimo eu diria assim, você é o Luiz Henrique, né? Então, o Pai se conhece desde a eternidade perfeitamente, né? E quando o Pai tem que dizer quem ele é, ele diz no seu próprio íntimo este verbo eterno que é o Filho, né? Por isso que, por via da palavra, podemos dizer assim, o Filho desde a eternidade é gerado, né? Por isso o Pai gera o Filho desde a eternidade por esta via do verbo, por essa via da palavra, né? Então, o Pai gera o Filho, e como é gerado dele este verbo eterno, e este verbo é perfeito, é um outro de si, mas que na relação fica distinto, né? São Tomás explicava isso como relação subsistente, né? O Pai e o Filho entram numa relação, ou têm uma relação de filiação e de paternidade, que ao mesmo tempo que os fazem um só pela sua divindade, os fazem dois distintos, porque um é o Pai e o outro é o Filho pela relação, né? E quando o Pai vê o Filho e o Filho vê o Pai, né, como quando a gente olhasse no espelho assim, alguém pergunta, você se ama? Né? Não podia dizer lá, não é que eu me amo, né? É uma espécie de, não no sentido pejorativo, mas assim, há um amor que nós temos por nós mesmos, né? Então, o Pai e o Filho, quando se veem desde a eternidade, vou usar sempre metáfora, né? Claro que não é visão no sentido de acuidade visual, né?
mas o Pai e o Filho, se vendo desde a eternidade, deixam sair de si como que um espírito de amor, né? Um pelo outro. Né? E este espírito de amor de um pelo outro é justamente a pessoa do Espírito Santo que o Pai e o Filho, através da via do amor, geram. Né? O Espírito procede do Pai e do Filho, justamente neste conhecimento mútuo e nesse amor mútuo de amor desde a eternidade. Né? Então nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, entre estas três pessoas, desde a eternidade, se instaura um mistério que é um mistério de comunhão. E é muito interessante isso, porque os apóstolos, né, que viram Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, que viram Jesus morrer, inclusive na cruz, né, os apóstolos, pouco a pouco, foram tendo acesso, como eu disse, através da humanidade de Jesus, foram tendo acesso à própria divindade de Cristo, né? E através da divindade de Cristo, ao seio da Santíssima Trindade. Por isso São João começa a sua primeira carta dizendo: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós palpamos no tocante ao verbo da vida, isto nós vos anunciamos. Né? E no centro do anúncio da primeira carta de São João, no centro do anúncio que os apóstolos fizeram de Jesus, está essa afirmação: Deus é amor. Né? E aqui não tenho tempo de também fazer muita digressão sobre isso, mas sumariamente também a gente pode dizer que esta ideia significa que Deus, no seu mistério mais íntimo de comunhão, é um mistério de amor, comunhão, né? Entre as três pessoas. Né? E esta comunhão, que isso é muito bonito, esse mistério de comunhão é fruto da comunicação entre as três pessoas divinas. Né? Só que aqui é muito interessante, comunicação não no sentido que nós entendemos como troca de palavras. Né? Quem já participou em missa de latim sabe que no início da missa, o padre, não só na missa em português também se faz isso, mas eu queria fazer o paralelo com o latim porque é interessante. Né? A gente diz assim, em português, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em latim é gratia Domini nostri Iesu Christi, caritas Dei et communicatio Spiritu Sancti. Communicatio, traduzido do latim literalmente, é comunicação. O que nós traduzimos como comunhão para o português, na verdade, a ideia etimológica mais profunda é de comunicação, porque a ideia de comunhão vem da comunicação da pessoa da Santíssima Trindade. Né? Na verdade, o que acontece no íntimo de Deus é uma autocomunicação interpessoal. Na verdade, não é que o pai vai falando com o filho, o pai fala o Filho. Ele comunica-se, comunicando-se o próprio ser, e este comunicar-se o próprio ser é o próprio ser do Filho. Então, é autocomunicação interpessoal. Então, Deus comunica-se comunicando o próprio ser. Né? E por isso que essa comunicação interpessoal, ou melhor, a comunicação do ser que gera a pessoa do filho, depois a comunicação do ser filho do seu pai e do ser pai, do qual procede a pessoa do Espírito Santo, essa autocomunicação do ser, ou melhor, essa comunicação do próprio ser, gera esta autocomunicação pessoal, que em última instância é o que gera a comunhão da Santíssima Trindade. Entenderam alguma coisa ou não? Entenderam tudo, né? Então, este comunicar-se de Deus. Né? E isto o Pai faz desde a eternidade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade a esta comunhão e essa comunicação. Né? É muito interessante porque Santo Agostinho escreveu um livro grosso, assim, um calhamaço, que se chama De Trinitate, sobre a Trindade. Né? E lá, claro, no início, como parte da revelação, os apóstolos acreditaram e transmitiram isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram o mesmo Deus, mas em três pessoas. Só que no confronto com a cultura grega,
e com as filosofias que eles foram conhecendo pelo caminho, e com as religiões que os cristãos foram tomando contato ao longo da pregação do Evangelho, né, começou a surgir esta pergunta: como Deus pode ser ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo três? Ou seja, uma só divindade e três pessoas. Então, na época de Santo Agostinho, foi uma época de grande debate sobre o dogma da Santíssima Trindade, né? E muitos, de tantas maneiras, tentaram falar da Santíssima Trindade, explicar a Santíssima Trindade. E é claro, inevitavelmente, como Deus escapa completamente, ou melhor dizendo, escapa completamente assim, porque nós não somos capazes de completamente descrevê-los com as nossas palavras, ele escapa do nosso vocabulário. O que acontece é que chega um determinado limite que nós temos que começar a usar de analogias, de metáforas, para tentar nos aproximar daquilo que nós gostaríamos de dizer sobre aquilo que nós queremos de dizer, né? Eu não sei se vocês... Cara, eu acho que todo mundo já fez essa experiência. Alguém pergunta uma coisa, a gente diz, chega um determinado momento que é como se nós não conseguíssemos mais descrever. Aí a gente tenta dar um exemplo, a gente tenta, sabe assim, criar uma comparação, né? Então, também com Deus, com a Santíssima Trindade, foi assim. Santo Agostinho, é ele quem fala... Eu usei Santo Agostinho aqui dessa coisa da via do verbo e da via do amor, né? Ele quem usa essa expressão, mas ele usa também uma analogia que eu acho que nos ajuda a entender bem como esta ideia da comunicação do próprio ser, da autocomunicação interpessoal, que depois gera comunhão, está impressa em nós, seres humanos. E a analogia que Santo Agostinho usa é a analogia da família. Ele diz, na família nós vemos, de algum modo, o reflexo da Santíssima Trindade, e este reflexo também da comunicação do próprio ser, da comunicação, da autocomunicação interpessoal que gera comunhão, né? O que é o matrimônio, fundamentalmente falando? O matrimônio é o sacramento através do qual um homem e uma mulher doam-se e recebem-se totalmente. Se a gente for lá no Código de Direito Canônico, no livro que trata sobre o matrimônio, né, e lermos lá a definição de matrimônio, a definição o matrimônio é fidus, é uma aliança. Né? É uma aliança onde os esposos se dão e se recebem mutuamente. Isso é a definição, inclusive, canônica do matrimônio. E, de fato, é isso que acontece. No dia do matrimônio, os noivos trocam o consentimento, que é o momento fundamental, vamos dizer assim, da celebração do sacramento, né? O que constitui propriamente o sacramento. Como é que os esposos dizem lá naquele dia? Eu te recebo, fulano ou fulana. Né? Por que eu te recebo? Porque você está se doando a mim. Né? Então ele não recebe uma coisa, ele não recebe só os bens, ele não recebe. Não, ele está recebendo, antes de tudo, aquela pessoa que na sua constituição pessoal e na totalidade da sua pessoa está oferecendo-se a ele ou a ela. Né? Então, na verdade, há entre o esposo e a esposa, como há entre o pai e o filho desde a eternidade, há esta autocomunicação, a comunicação do próprio ser, ou seja, a entrega do próprio ser. Né? E é a entrega que se dá entre duas pessoas. Né? E depois da entrega entre essas duas pessoas, se gera o primeiro núcleo de comunhão daquela família, que é o matrimônio, é a união entre os esposos. Né? Se a gente pensa na Santíssima Trindade, claro, como Deus é eterno, tudo acontece eternamente, desde a eternidade, simultaneamente. No caso dos esposos, não, porque eles vivem no tempo e no espaço. Depois desta primeira comunhão, o que acontece? Essa mútua doação, ou desta mútua doação entre o esposo e a esposa, desta comunicação do ser entre o esposo e a esposa, é gerado, né, por uma inspiração de amor, né, não inspiração, mas de expiração, né, como um hálito, né, como assim, um suspiro, né, é expirado, ou seja, gerado a terceira pessoa, que é o filho. Né, dentro do casamento, eu estou dizendo. Né. Então, aqui nós vemos como na família, de fato, se vê que o homem, porque é criado à imagem e semelhança de Deus, há dentro de si esse desejo profundo de
comunicação e de comunhão. É de communicatio et communio. De comunicação e de comunhão. Né? Então daqui a gente começa a tirar algumas conclusões que me parecem importantes. Né? A primeira delas é que se nós, e nós somos, feitos à imagem e semelhança de Deus, que é Trindade, e que é a comunhão das três pessoas divinas desde a eternidade, e esta imagem está impressa na nossa própria natureza, então a gente pode dizer sem nenhuma dúvida que há uma procura silenciosa, inconsciente, não expressa e não tematizada de comunhão em nós. Aquele texto do livro do Gênesis é belíssimo. Assim, é pena que no nosso imaginário coletivo ele foi caricaturado como uma espécie de conto para gente que não estuda nada, né? E a gente acabou caindo nessa história. Então, todas as vezes que a gente pega o livro do Gênesis, os 3 primeiros capítulos, ou pelo menos boa parte das pessoas, tem uma certa assim de confiança, que besteira, como é que vocês podem acreditar nisso? Né? Mas aquele texto é de intuições profundíssimas que a gente não considera, às vezes, com seriedade. Mas muito curioso, quando Deus cria o homem, a primeira coisa que ele faz ao criar o homem é falar com ele. Né? Deus cria o homem, o coloca no paraíso e fala com ele. Né? Por quê? Porque Deus está constituindo o homem como interlocutor neste mistério de comunicação, em vista do quê? Em vista de que aquele homem viva em comunhão com ele. Né? Depois, quando Deus cria a mulher, a primeira coisa que o homem faz diante daquela mulher também é falar. Né? Agora sim, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Ele fala, né? Fala com ela, fala para ela. Né? Isso, de algum modo, a gente mostra que o homem, desde os primórdios da sua existência, né? Desde as suas origens e desde si mesmo, né? Está procurando constantemente esta communicatio et communio, esta comunicação e esta comunhão. Né? Só que, se somos, né, feitos à imagem e semelhança de Deus, comunicação e comunhão, no nosso caso, só podem corresponder a este anseio que existe dentro de nós, né? Só pode corresponder a esse anseio dentro de nós. E só podem ser vividas, ainda que seja num caminho de tensão para a perfeição, né? Só podem ser vividas se elas respeitam aquelas características que nós reconhecemos no próprio Deus. Então, nós devemos dizer que a comunicação só é verdadeira na medida em que é comunicação do meu próprio ser. No sentido de que revela realmente quem eu sou. Toca a verdade sobre mim mesmo. Né? Só pode ser comunicação verdadeira também se é uma comunicação entre pessoas. É uma comunicação interpessoal. E, por fim, só pode ser uma comunicação verdadeira se é uma comunicação que gera aquilo para o que a comunicação foi feita, que é a comunhão. Então, estou levantando aquelas 3 características que eu fiquei enfatizando, né, sob pontos de vista, sob óticas distintas, né, mas que estão, vamos dizer assim, que se referem perfeitamente a Deus, mas que foram impressas em nós, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a comunicação ela só corresponde a este anseio que nós temos de comunicação e comunhão, se antes de tudo é comunicação de nós mesmos, da minha verdade, de quem eu sou. Né? Isso reclama fortemente a ideia de que não há verdadeira comunicação se não há revelação, de algum modo, de quem eu sou, na verdade. É claro que eu não preciso dizer, eu não vou dizer tudo de mim a todas as pessoas. É claro que eu não vou falar tudo de mim a toda hora. É claro que eu não vou falar toda a verdade sobre mim de uma vez só. Tudo isso se pensa assim, né? Na construção de um caminho de relação interpessoal. É claro que a gente pensa tudo isso dentro de um processo, dentro do tempo, dentro do espaço, né? É claro, né?
Mas não poderia ser comunicação verdadeira se, por exemplo, eu comunicasse alguma coisa que não corresponde de fato àquilo que eu sou, né? Aquilo que eu penso, da verdade sobre a minha vida, da verdade sobre mim mesmo, né? Não poderia ser se não fosse comunicação de fato de alguma coisa que expressa de algum modo a verdade sobre mim, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa que a gente deve considerar, né? Um segundo elemento é dessa ideia da relação interpessoal, né? É claro que, se a gente pensa seriamente, as relações interpessoais elas podem se dar de diversas maneiras. É claro que ela pode se dar de diversas maneiras, né? Ninguém está pensando que eu me limito a uma só possibilidade de relação interpessoal. Por exemplo, né? Se alguém aqui tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação profunda de amizade, mas que não mora perto de você. Né? De repente mora longe, mora numa outra cidade, mora num outro estado, mora num outro país, né? Mesmo não tendo contato com aquela pessoa, fisicamente falando, por causa da distância geográfica, e mesmo que nós não tivéssemos a possibilidade que nós temos hoje através do Skype, através dos outros aplicativos e programas que a tecnologia nos oferece, de nos comunicarmos, nos vendo, ao menos através... Mesmo que não fosse isso, é possível relação com essas pessoas, né? Porque isso é uma característica forte do amor verdadeiro que gera comunhão. O amor verdadeiro que gera comunhão faz, de algum modo, que o ser amado esteja presente em mim, porque o amor pelo ser amado é como que uma impressão dele na minha própria vida. Por isso que, quando a gente ama alguém, é como se aquela pessoa permanecesse dentro de nós, né? Como que uma marca no nosso próprio coração, lá no nosso próprio íntimo, né? E por isso que o amor não é um amor assim, como se saísse de nós, é um amor que une, isso é a palavra de Santo Agostinho, o amante ao amado. É porque imprime o amado no amante. E por isso faz com que o amor, na verdade, gere esta comunhão, gera comunhão por causa disto, né? Porque faz com que o destinatário do meu amor esteja presente em mim, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre uma relação interpessoal, né? E não há verdadeira relação interpessoal se não é uma verdadeira relação a partir da verdade daquelas duas pessoas, né? E vamos ser bastante honestos, né? Para eu ter uma relação assim, não tem jeito de ser com muita gente. Não é possível construir relação assim com muita gente. Não tem possibilidade. Relação profunda neste nível eu consigo construir com poucas pessoas, porque isso gasta tempo, energia que nós não temos para despender com tantas pessoas assim. Por isso que dizer que eu tenho não sei quantos amigos lá no Facebook, do ponto de vista antropológico, não corresponde ao fato. E não tem possibilidade de comunicar-me a tantas pessoas desta maneira. Cara, eu posso comunicar um pensamento fragmentado, eu posso comunicar uma ideia, isso tudo, claro, mas isso a gente pode comunicar até com alguém que me tem como inimigo, né, que nos tem como inimigos. Mas uma comunicação interpessoal, que é comunicação do próprio ser, não é possível fazer com muitas pessoas, né? É por isso que eu acho que há alguma coisa que escapa e que tem certo tipo de relação, tem certos ambientes de relação, tem certas modalidades que alimentam as relações que não correspondem a este anseio mais profundo que nós temos de relação entre as pessoas, com as pessoas. Não tem possibilidade. E um outro elemento muito importante é que esta relação ela tem que produzir em nós, ela tem que gerar em nós também comunhão. Comunhão de vida, comunhão interpessoal, né? Comunhão, gente, não significa que eu penso literalmente igual àquela pessoa, né? Pode haver divergência. Nós não estamos falando assim de uma espécie de aceitação passiva de tudo que se diz. Não é isto, não.
Entre amigos também, ou entre pessoas que se amam, entre pessoas que constroem comunhão, às vezes há divergências, né? Mas há esta tensão que se mantém constante, né, apesar de tudo isso, né, de uma união interpessoal, de uma comunhão interpessoal, e aqui eu acho isso muito profundo, que é possível, que nesta comunhão interpessoal é possível gerar os dois da relação para a vida. Como a comunhão do Pai e do Filho gera a pessoa do Espírito Santo, como a comunhão do esposo e da esposa gera o filho, né? Então, a comunhão entre duas pessoas, ela gera aquelas pessoas numa vida mais profundamente humana, né? Uma comunhão interpessoal que, de fato, nos gera no nosso ser, né? E também, se a gente leva a sério isso, a grande pergunta é se, não só, isso não seria só a nível de rede social, não, né? Mas qual é a qualidade das nossas relações nesse sentido? Quais delas, ou em quais delas, de fato, há esta comunicação que gera para a vida, né? E que gera, de fato, esta comunhão, né, verdadeira entre nós, né? Então, isso está impresso em nós. Por isso que a gente procura comunicar-se, né? A gente procura essa comunicatio entre nós. É natural que nós procurássemos isso, né? Por isso que o homem, assim, desde quando se entende, procura comunicar-se com o seu semelhante, né? É interessante isso, né? Hoje nós usamos estes meios de comunicação, né? Eu já ouvi o Dom Washington contar, ele foi para morar na Itália no início da década, no finalzinho da década de 60, início da década de 70, né? Ele conta para nós que quando foi morar lá em 1968 na Itália, ele mandava carta para os pais, demorava 3 meses às vezes para chegar uma carta, né? Isso, para não dizer que é há 1000 anos atrás, entendeu? Ou seja, nós estamos há 50 anos disso. Demorava 3 meses para chegar. Por isso que quando uma pessoa mandava uma carta, ela não dava notícia normalmente do tipo, fizemos isso, fizemos aquilo. Isso só é possível numa intercomunicação veloz. Naquela época se falava da vida, se falava de si mesmo, das aspirações, do encontro com Deus, né? Porque isso era uma coisa que o tempo não roubava. Dizer que eu vou fazer uma coisa hoje, não vou fazer amanhã, passou o dia, a notícia já se tornou obsoleta. Mas aquilo que gerava a relação daquelas pessoas, a comunhão entre elas, a comunhão de vida, né? Aquilo, a carta poderia demorar 10 anos para chegar, ainda teria validade. Ainda teria validade. Então, vamos dizer assim, a gente sempre procura comunicação, né? Então, há, como eu disse, este anseio não tematizado, talvez não consciente, não expresso, de nós nos comunicarmos, de nos relacionarmos, de nos encontrarmos. Agora, a grande pergunta e aí eu queria retomar aquelas perguntas iniciais do que eu fiz, né? O que nós estamos buscando nas redes sociais? Com essa necessidade de postagem a tempo inteiro, né, com essa necessidade de publicizar a minha vida, de torná-la, de tirá-la daquele ambiente privado, inclusive assim, porque também assim, já que eu não consigo construir a comunicação e comunhão com tanta gente, então assim, a minha vida também fica de algum modo protegida, e naquele espaço da verdade sobre mim mesmo, não é todo mundo que entra. Não é todo mundo que entra. Eu não revelo tudo a todo mundo, né? Eu mantenho aquilo como uma espécie de tesouro que eu só... Como o quarto da minha casa, né? A gente conhece uma pessoa, não é que a gente leva ela no quarto a primeira vez, entendeu? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente estende a mão, né? Depois vai abraça, né? Há um caminho a ser feito para que a pessoa vá entrando neste espaço da minha intimidade, né? Por isso que exige a virtude do pudor, né? Uma espécie de proteção da minha intimidade, né? Então, aquilo que eu comunico de mim, né, que faz parte daquilo que mais profundamente eu sou, né, não fica público, né? Fica restrito a um âmbito de pessoa. Então, nós estamos procurando isso nas redes sociais? Estamos encontrando isso nas redes sociais? Estamos, cada vez que nós
procuramos, né, este tipo de relação, podemos dizer que no final de tudo, né, estamos sendo gerados para aquela vida plena que acontece entre o pai e o filho, né? Somos gerados para esta vida, né? Podemos, em última instância, perguntar, né, se este modo como nós estamos usando as redes sociais, se elas correspondem mais profundamente àquilo que talvez silenciosamente, como ser humano, criar a imagem e semelhança de Deus, estou procurando como possibilidade de plenitude da minha vida, né? Eu queria só terminar, e aí vou abrir para as perguntas, contando uma coisa que uma vez me chamou bastante atenção, que assim, me provocou na hora assim, uma certa ira, né? Mas assim, eu até uma vez falei isso uma vez na homilia, né? Me lembro que na época ainda era Facebook, né? Aí eu recebi um post ou uma mensagem, não sei, né? Era Dia das Mães ou Dia dos Pais, qualquer coisa assim. Aí a mensagem era assim, né? Se você ama sua mãe, curte aqui. Não, se eu amo minha mãe, eu vou lá e digo para ela, vou curtir aqui, o quê? Por quê? Eu vou lá e vou falar para ela, entendeu? Não vou, não tem... se é ela a destinatária do meu amor, né? Então eu vou lá, né? Aí, né, tinha não sei quantos likes lá, resolveu o problema. Bom, resolveu o problema do like, né? Mas e o problema de comunicar o meu amor à minha mãe, né? Aquela comunicação que poderia gerar a verdadeira comunhão entre nós, né? Então, um pouco essas as pistas que eu queria oferecer com essa minha reflexão, para a gente continuar pensando, né? Assim, que critérios deveríamos usar, né? Para usarmos as redes sociais. É claro que não tem jeito, assim... Bom, não é que absolutamente seria impossível, né, da gente dizer que não vai usar mais as redes sociais, né? Bom, tem muita gente que não está usando e está viva até hoje, assim, não tem nenhum problema, né? Ainda respira, né? Assim, ainda come, anda, né? E pode ser que vai ser um santo também, né? E não tem nenhum problema, né? Assim, né? A gente acha que pensar em excluir absolutamente não é também uma coisa assim de se deletar da nossa cabeça, né? Mas mesmo que a gente não pense assim, né? Vamos pensar assim, tem um uso positivo? Eu penso que tem, né? É possível. Mas será que foi uma pergunta que quem participou da tertúlia da sexta-feira passada, um dos especialistas que falou naquele vídeo, né, diz que há um ponto de inflexão onde passa a fazer mais mal do que bem, né? Ele diz que, em termos gerais, esse ponto de inflexão já aconteceu. Hoje já faz mais mal do que bem, né? Mas pensando individualmente, eu não sei se cada um figura dentro do nível daquele geral, né? Mas pensando individualmente, a gente deveria se perguntar seriamente. Tá. Eu diria uma coisa, em primeiro lugar, a gente tem que parar de pensar que todo mundo tem vocação para ser evangelizador na mídia, entendeu? Eu acho que isso a gente tem que parar com isso. Imagina, eu faço um esforço tremendo para fazer um vídeo de evangelização ou produzir um texto que os 40 pessoas que me seguem no Instagram vão receber aquilo. Era mais fácil eu reuni-los em casa para um jantar e conversar, talvez, e falar com eles, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, pensar assim, né? Pode ser que, ainda que seja uma coisa muito boa, mas, vamos dizer assim, nível mais ostensivo, talvez só algumas pessoas, de fato, consigam usar as redes sociais para atingir, como meio de evangelização, as pessoas. Eu acho que, em primeiro lugar, é isso, né? Então, a gente tem que considerar isso. Em segundo lugar, eu acho assim, hoje, a gente tem um número de informações através de redes sociais muito grande, né? E, às vezes, são informações boas e corretas, às vezes são mais ou menos boas, mais ou menos corretas, às vezes são completamente falsas, né? Ou seja, a dificuldade de fazer uma triagem sobre esses elementos é muito delicado e difícil, né? Até porque, assim, se a gente imagina hoje a quantidade de pessoas que, em nome do Evangelho, padres, leigos e tudo mais, estão usando desses meios de comunicação para falarem o que pensam, é muito grande, né? E a gente, assim, pouco conhece vamos dizer assim, dos princípios que aquela pessoa tem. Não estou dizendo princípios morais, não estou dizendo princípios teológicos, né? Qual é o ponto de partida com o qual ela enfrenta as perguntas sobre a fé? Que visão ela tem? Quem são, entre aspas, os seus mestres, né? Quem segue? Então, não é tão fácil. Eu vou dizer assim, pessoalmente, assim, né?
eu não dedico muito tempo a ficar vendo pessoas que estão falando. Mas, vez ou outra, alguém me manda uma coisa, padre, o que o senhor pensa disso? Aí eu me dou o trabalho, nem sempre consigo, mas de ver, né? De fato, é muito complicado esse receber e passar mensagens, né? O que eu penso é que a melhor coisa que nós poderíamos fazer, para não ficar correndo o risco de replicar o que não é bom, né? Que a gente deveria pensar muito bem antes de repassar as coisas. Pensar muito bem não só no sentido assim de julgar se é conveniente ou não, mas a conveniência não depende, inclusive, do juízo sobre o próprio conteúdo das coisas que eu passo, né? Então, assim, se eu não tenho segurança e não tenho capacidade de fazer esse discernimento, é melhor não passar, né? Alguém podia objetar dizendo assim, padre, mas aí se for uma coisa boa, meu caro, Deus não precisou nunca de rede social para chegar a ninguém. Então ele chega de outro jeito, ele vai chegar de outro jeito na vida dessas pessoas. Então acho que a gente não tem que temer ser mais cuidadoso na hora de transmitir. Mas existem coisas muito boas que acho que merecem, de fato, que a gente use estes meios para fazer alcançar as pessoas, né? Claro que sempre também com aquela, vamos dizer assim, humildade. Então, talvez eu atinja 2 ou 3 pessoas de fato, né? Mas eu não, assim, não acho que isso seja a maioria das coisas, ao menos ao meu ver, né? Eu penso, para concluir a minha resposta, que a nível pessoal, individual, assim, né? Se a gente pensa assim, em nós que Talvez tenha alguém aqui que seja um grande comunicador de mídia e que vai atingir milhares de pessoas, mas a maioria de nós não somos assim. Eu acredito muito mais nas relações interpessoais e pessoais e não virtuais como maior possibilidade de mediar o encontro das pessoas com o Senhor. Eu, pessoalmente, acredito mais assim, né? Eu acho que eu ajudo mais vocês dois, você, encontrando com você, conversando com você, desenvolvendo uma relação de caminhar juntos. Eu acho que assim eu tenho mais condição de mediar o encontro com Cristo do que, por exemplo, postando alguma coisa no meu Instagram que você segue, entendeu? Assim eu acredito, né? Sim. Aqui eu só quis levantá-la porque tem um aspecto, assim, na verdade a virtude do pudor é aquela virtude que me ajuda a manter, vamos dizer assim, sob certa proteção, aquelas coisas que fazem parte da minha intimidade. Normalmente o pudor a gente usa mais para falar da intimidade física, né? Mas há também um pudor, que a gente pode dizer assim, que fala daquela intimidade do meu como pessoa, de mim como pessoa, né? Há alguma coisa mais íntima de mim que não é só o meu corpo. Por exemplo, tem os segredos mais íntimos da minha vida, experiências vividas, ideias, convicções que fazem parte desta minha intimidade, né? E a gente pode dizer por analogia que, em certa medida, como eu não revelo tudo isso, isso fica protegido, né? Então há também um certo pudor nesse sentido, né? Eu acho que, na verdade, você provavelmente está se referindo ao pudor no outro sentido, que é o físico, né? Bom, eu acho que este outro mais da sua intimidade, hoje, por causa das redes sociais, ele foi muito perdido, né? Porque antes, quando não tinha rede social, mesmo se eu gritasse na rua, o máximo de pessoas que me escutar eram umas 6 ou 7, entendeu? Assim, né? Que ia dar ouvidos, né? Ou você ia falar das suas ideias meio malucas, assim, do que você pensa do mundo, na roda de amigo, conversando em algum lugar, ou seja, bom, isso ficava sempre restrito a um número muito pequeno de pessoas. Hoje, a gente consegue fazer essas nossas ideias, de fato, veicularem, assim, chegarem a muitas pessoas, inclusive desconhecidas, né? Então, há um certo despudor nesse sentido, assim, de que talvez coisas que são muito secretas, no sentido de segredos, né, são muito íntimas, que eu espalho pelo vento, né? Eu acho que também a gente deveria um pouco ter pudor nesse sentido, né? Mas acho que essa virtude é nesse sentido, assim, que tem coisas que da minha intimidade, da minha vida, que deveriam ficar resguardadas, talvez, àquelas pessoas com quem eu comunico e faço comunhão, né? De verdade, sim, não.
Uhum, uhum. Me parece no Facebook ou nessas redes, você fala, se esconde e perde um pouco daquela responsabilidade moral, por assim dizer. Só que aí a pergunta, tem o risco também de você depois levar esse tipo de relação superficial às relações reais? Claro que assim, a gente, o modo como nós vivemos, né, vai forjando a nossa vida, né? Se eu começo a estabelecer, vamos sair da rede social, né? Vamos dizer assim, se eu começo na minha vida a escolher nas minhas relações dizer sempre a verdade, então se você me pergunta, Padre Luiz Henrique, o que você pensa sobre isso? E eu digo a verdade. Depois chega o Alex e me faz outra pergunta. Eu digo a verdade, né? Então, se eu tenho como critério da minha vida dizer a verdade sempre, isso vai me tornando uma pessoa verdadeira, né? Ou seja, a escolha de dizer a verdade não é só escolha sobre dizer a verdade, é uma escolha sobre quem eu vou ser. É uma escolha sobre mim, né? Eu não estou só escolhendo fazer uma coisa, eu estou escolhendo ser quem eu vou ser, né? E se eu me torno uma pessoa verdadeira, isto vai se consolidar na minha vida, e aí em todas as demais relações, isso com muita facilidade vai se tornar presente assim. Se isto, não estou falando de redes sociais, se nas redes sociais fica facilitado esse tipo de relação superficial, pouco humana, pouco verdadeira, pouco responsável, e se eu me habituo, então eu estou escolhendo não só um tipo de comunicação em relação, estou escolhendo sobre mim mesmo. Se é sobre mim mesmo, é claro que eu vou reproduzir aquilo não só nas redes, mas também eu vou reproduzir isso naquelas relações que estão ao meu lado, com as pessoas que estão ao meu lado. É inevitável isso. A não ser que eu seja um esquizofrênico e que eu seja capaz de viver duas vidas, entendeu? Então, tirando esta situação como se eu tivesse uma dupla personalidade, tirando essas situações que eu acho que só seriam patológicas, né, eu acho que se nós aprendemos a estabelecer um tipo de relação nas redes sociais, a gente acaba transferindo isso também para os outros tipos de relação. É curioso, por exemplo, assim, você agora lidando com a educação, a gente vê isso no colégio, né? Então, vocês sabem que a comunicação nas redes sociais pouco a pouco ela está se tornando sempre mais resumida, do tipo você é VC, tudo bem, é TB, né? Até palavrão agora é FDP, entendeu, né? Então, assim, até os palavrões são assim, resumidos, né? Então, é curioso como as pessoas agora, quando vão escrever, por exemplo, uma redação, elas também colocam VC. Elas não escrevem você, né? Nas provas e tudo mais. Então, isso mostra que, de fato, o modo como eu estou vivendo este tipo de relação, de comunicação, vai inevitavelmente entrar na minha vida. Não só no vocabulário, não só na grafia, mas também nas qualidades ou nos defeitos que eu vou adquirindo por essas relações. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, né? Sim? O senhor falou muito assim a respeito da comunicação associada a comunicar o que eu sou, né? Até exemplo, Jesus comunica o que é do Pai. Né? Tem como fazer essa distinção entre estar comunicando aquilo que eu sou e estar comunicando aquilo que eu sei? O senhor, na resposta da primeira pergunta, até pontuou, né? O interessante é que o senhor sabe, o senhor comunique pessoalmente, no jantar, quando a gente fala de... Desculpa, pode concluir, César. Só para fechar, assim, se de repente entender que a rede social, nesse caso, do que eu sei, é prejudicial e não deve ser incentivado, por exemplo, precisaria ter muitos Luiz Henriques por aí falando. De repente a gente vê com muita facilidade gravando aqui, mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. Né? Então, assim, me parece que há uma distinção em que a rede social me parece bem clara, prejudicial para comunicar aquilo que eu sou, mas talvez um bom fomento para comunicar aquilo que eu sei. É claro que assim, não dá para a gente ficar fazendo distinção entre o que eu sou e o que eu sei, né? Então, vamos dizer assim, o conhecimento adquirido, é claro que não se identifica com o meu ser, né? Mas é parte de mim, né? É parte das minhas convicções. O que eu sei a nível de conteúdo, também, vamos dizer assim, tudo que eu disse para você, eu não escrevi, eu anotei os pontos e estou falando, né? Por quê? Porque eu li os livros, porque eu passei muito tempo pensando, ou seja, aquilo que era de Santo Agostinho é como se fosse o alimento que a gente come. Eu comi, mastiguei e digeri.
E agora, quando falo a partir de mim mesmo. Eu não estou só comunicando um conteúdo como se fosse um pacotinho do tipo o download do pendrive, eu ponho lá no pendrive, depois passo para o computador, uma coisa assim, né? Não é isso, não é? Tem alguma coisa de mim nisso que eu estou comunicando que não tinha em Santo Agostinho, entendeu? Mas não é porque eu sou melhor ou pior do que ele, não é isso. É porque passou através de mim e tem alguma coisa de mim, daquilo que sou eu, do meu modo de me expressar, de características que são só minhas. Então, ninguém comunica meramente só conhecimento, ou conteúdo de conhecimento, né? Isso me parece um equívoco, né? É claro que mesmo a nível, como eu disse, de comunicação interpessoal, também as redes podem permitir. Eu falei, bom, eu posso falar com uma pessoa que eu amo demais através do FaceTime, através do WhatsApp, através do Skype, né? A gente tem pessoas com as quais a gente estabelece relações profundíssimas e pela impossibilidade, ou pelo telefone, eu ligo, faço uma chamada de telefone normal, né? Então, não é que não é possível isto, né? Por isso que eu perguntei, né? Como eu estou fazendo isso? Se o modo como eu estou estabelecendo essas relações. Porque, assim, também uma comunicação física, vizinha geográfica, pode ser superficial, pode ter um fiasco, entendeu? Não é que o físico ou virtual que denigre tudo isso, entendeu? Não é simplesmente isto que vai causar o problema, né? Só que é claro que é muito mais difícil eu usar o Photoshop e mentir do que eu sou, do que se você me vê assim, né? É muito mais difícil isso, né? Se você está me vendo, assim, é muito mais. O contato com a realidade é muito mais provável, né? Então, eu acho que tem algumas armadilhas que talvez essa tecnologia ou que as redes sociais nos oferecem que a gente cai mais facilmente nela. Então, talvez por isso exige muito mais de nós uma atenção ao modo como nós usamos, né? Mas eu não acho que propriamente também só há comunicação de ideias nas redes sociais, não, tá bom? Não acho isso, não, né? Mesmo assim, vamos dizer, eu posso fazer uma comunicação muito profunda com alguém que eu amo e pode ser feito através de uma carta, através de um e-mail, que é uma carta diferente, né? Através de uma chamada, uma videochamada. Não acho que isso é impossível também, não, né? Sim. É difícil assim falar isso se é bom ou se não é, né? Bom, o fato é assim, acho que a gente precisa também, bom, eu falo isso da parte assim do modo como eu entendo a coisa, né? Ele falou assim que ele acha que o César tinha falado assim mais no sentido assim, se não seria muito bom, por exemplo, que eu tivesse um Instagram e postasse essa palestra para que muitas pessoas fossem alcançadas por ela, né? Eu digo assim, acho que assim, se é bom ou se não é, isso não dá para dizer assim tão simplesmente falando, né? Primeiro, eu acho que tem que considerar o seguinte: eu acho que talvez algumas pessoas, como tiveram ao longo da história da igreja, pessoas que foram pregadoras de multidão, né? Atraíam multidões ou tiveram possibilidade de pregar para multidões na época que não tinha Instagram, que não tinha nada, né? Então elas pregavam diante de multidões. E outras pregavam para 10, 20 pessoas, né? Eu acho que algumas pessoas talvez hoje, de algum modo, tem uma graça especial, talvez capacidades pessoais que fazem com que elas atinjam ou se sintam chamadas a atingir de milhões de pessoas. Eu, pessoalmente, não me sinto assim, né? Não acho que não é o meu lugar no mundo. Eu sempre penso assim, né? Eu já estou com dificuldade de cuidar dos 11 seminários da minha casa, dos 60 alunos, eu vou querer ser pároco do mundo inteiro para quê, né? Assim, eu já estou com dificuldade de vir toda terça atender a confissão das pessoas aqui. Eu não tenho tempo nem para isso. Eu vou ficar gastando tempo para ser pároco de um monte de gente, entendeu? Então, pessoalmente, eu não me sinto minimamente motivado e não reconheço que estaria ali, né? Bom, se a minha palestra faria bem ou não, pode ser que faz, pode ser que não, pode ser que gente ouvindo isso vai ficar com mais raiva ainda pode ser, ninguém tem domínio sobre isso, entendeu? Assim, talvez para você se sentiu tocado e fez bem. Então, essas são suposições. A gente poderia pensar assim, não, é um bom conteúdo, tudo bem, poderia fazer bem, poderia, né? Mas se vai fazer ou não, isso é uma outra questão. Assim, isso não está sob nosso domínio, eu acho, completo, né? Eu acho que tem boas pessoas já trabalhando. Eu também tenho outra coisa, já tem gente demais falando, entendeu? Não precisa ficar gente toda hora, sabe? Ao menos neste nível, né? Assim, já tem muito youtuber, já tem muito site, já tem muito pároco do mundo inteiro, né? Não precisa 2 do mundo inteiro, basta um, é suficiente, né?
Sim. Eu acho que assim, isto é um dos fatores, só que eu acho que é muito mais multifatorial do que a gente consegue elencar, sabe? As razões pelas quais a coisa se disseminou tão facilmente, que também tomou o rumo que tomou, fez esse ponto de inflexão de já ser assim, pior, causar mais dano do que benefício. Eu acho que é muito multifatorial, eu acho que tem muita coisa em jogo nisso. Eu acho que tem assim, não é só porque é mais fácil, eu acho que é porque é mais fácil, é porque também há em nós, infelizmente, uma inclinação para o mal, há uma proteção da imagem, por isso eu quero vender uma imagem bonita de mim, é muito mais fácil isso na rede. Eu acho que existem muitos fatores que jogam simultaneamente, que criou o ambiente favorável e que resultou no que nós estamos vendo hoje, né? Então, assim, por isso que é tão difícil, inclusive, a gente tratar isto, né? Por exemplo, se a gente pensa, talvez para mim e para o senhor, que vivemos numa época que não tinha nem telefone direito, né? O senhor deve se lembrar, quando eu era criança, acho que o senhor não tinha as filhas do senhor ainda, mas na época era investimento da Telegoiás ter uma linha de telefone, né? Aquilo era quase de rico, né? Ter uma linha de telefone. Ter uma linha de telefone, né? Então, hoje, assim, é uma banalidade. Qualquer pessoa tem um telefone celular, né? Então, nós que vivemos nesta mudança, talvez para nós seja até mais fácil. Mas para um menino que nasceu com o celular na mão, é quase impossível, eu acho, pensar um mundo sem isso, né? Então, até nesse sentido, assim, do próprio momento do nascimento, joga, no final das contas, como um fator para que, com tanta facilidade, esses instrumentos entraram e tomaram com essa força que tem hoje na nossa vida, né? Acho que é muito complicado, na verdade, assim, né? Sim. Sim. Essas coisas da rede social, só que é um campo que vai moldando o imaginário das pessoas. Com todos esses malefícios que o senhor explanou. Mas há o perigo também do arizeteísmo, e aí aquelas pessoas que de sempre que vão formando uma visão mundana, etc., de contravalores também dominarem. Não tem esse risco? Tem, por isso que eu acho que assim, algumas pessoas eu acho que tem que entrar e falar mesmo. Eu acho que assim, como eu disse, como alguém que no passado teve vocação para pregar para milhares de pessoas, eu penso que, bom, Nosso Senhor também deve suscitar pessoas que entram nesse meio e que de fato vão tomar um lugar e usá-lo bem para formar o imaginário das pessoas, comunicar valores, contribuir de alguma maneira usando vamos dizer assim, este meio, né? Porque existem tantos meios para fazer isso. Então eu acho que não sou adepto, não é isso que eu estou falando, se comuniquei isso, então foi um erro de minha expressão, né? É claro que é o risco, mas eu acho que é só o problema, por isso que eu falei na pergunta dele, como é que você se chama? Ulisses, quando o Ulisses perguntou, eu disse que, assim, talvez algumas pessoas não tenham e ficam insistindo nisso, entendeu? Assim, ficam insistindo em usar das redes. Eu acho que algumas pessoas não só deveriam, mas não poderiam, mas talvez deveriam até usar pela capacidade comunicativa, por uma série de razões, né? Devem usar bem desses meios para chegar às pessoas, para formar o imaginário e tudo mais. Mas eu só acho que isso não é uma prerrogativa de todos, né? Eu acho que a gente tem que abandonar essa ideia, porque eu acho que a gente, às vezes, assim, faria muito mais bem se, ao invés de ficar perdendo tempo com coisas, fosse visitar alguém, fazer uma visita, conversar, olhar nos olhos, tocar, fazer um gesto de afeto, né? E deixar para quem tem, vamos dizer assim,
essa vocação ou têm essa capacidade, né, para que essas pessoas entrem nesses espaços e façam o bem que podem fazer, né? Não, eu acho que tem a sua função de comunicação de ideias, tudo bem, mas assim, o nível de relação interpessoal que nós queremos, não me parece que lá nós conseguiríamos. Apesar de que a gente pode usá-la também para fomentar alguma coisa, né? Sim. E tudo isso é verdade. Por isso que eu estou falando, nós precisamos começar a colocar isso em questão. Por exemplo, hoje tem agora aquele aplicativo, ao menos a última atualização do Android, eu sei que no iOS tem também, daquele aplicativo que mede a quantidade de tempo que a gente usa, né? É curioso, assim, acho que a gente podia, de vez em quando, olhar para saber, opa, peraí, né, eu estou gastando, sei lá, 2 horas por dia no WhatsApp, por exemplo, ou 2 horas por dia no Instagram, né? Essa pergunta é justa? Peraí, bom, se eu usasse só 15 minutos e gastasse 1h45 para ler um livro, para visitar alguém, para falar com alguém, ou pelo menos ligar, né, para rezar, Então, assim, a gente poderia começar a descobrir que o nosso tempo, talvez, ainda que se pudesse usar lá, ninguém está dizendo assim, como diz, vamos jogar tudo fora, mas que modo eu estou administrando o tempo, porque o tempo é o mesmo, a gente tem tempo mesmo de hoje, como todo mundo teve no passado, né? E talvez eu vou me dar conta de que, de fato, eu não estou usando bem meu tempo para comunicar com as pessoas, para comunicar com Deus, ou até aquele tempo que a doutora Andiara falava de ócio, entendeu? Que a gente precisa pensar em nada, simplesmente para deixar o pensamento ir costurando as nossas sinapses neuronais para fazer inteligência, para fazer... Então, assim, acho que a gente precisa... Por isso que eu estou falando assim, a nossa grande provocação é que como é que nós vamos usar esse negócio, entendeu? Porque senão a gente vai deixar uma espécie de força inconsciente determinar o modo que a gente usa e, no final das contas, quem paga o preço somos nós, né? Eu acho que essa coisa da comunicação. Recentemente, não sei quem comentou comigo, que saiu daqui, não sei, acho que você, né, Léo, que foi num lugar e estava a mãe, o filho e o pai falando no celular, né? Sentado assim na mesa, os 3 no celular, assim, né? Talvez estivesse até mandando mensagem um para o outro, assim, né? Isso não é tão raro assim, né? Eu me lembro uma vez, isso aconteceu comigo, né? Eu era responsável da pastoral vocacional, fui responsável da pastoral vocacional por um tempo, e um dia a gente ia fazer um encontro fora de Goiânia, então o pessoal pediu, padre, a gente podia dormir lá no seminário, porque é longe, a gente vai sair muito cedo. Falei, então tudo bem, assim, já era férias, os seminaristas não estavam. Aí eu me lembro que assim, todo mundo se organizou para deitar e meu celular estava ainda ligado, de repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que estava lá me mandando boa noite, né? Aí eu fui lá, bati na porta, ela falou, não fala assim não, meu pai. Vai lá, bate no meu quarto, você está aqui do lado da minha cama, bate lá, né? Diz boa noite lá, né?